Olá! Nesta aula vamos estudar o numeral. Para esta aula foram utilizadas mais uma vez as gramáticas de Faraco e Moura e de Cunha e Sintra. Conceito: os numerais são palavras que designam quantidade de seres, ordem de seres em uma sequência, multiplicação da quantidade de seres, divisão da quantidade de seres. Por exemplo, 1, primeiro, triplo, terço, sexto, 91, milésimo, etc. Classificação: cardinal, numeral que indica a quantidade exata de seres. Por exemplo, mais 3 bancos do país passam para as mãos de estrangeiros. Alguns exemplos de numerais cardinais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ordinal, numeral que indica a ordem dos seres em uma sequência. Exemplo, o Brasil foi o segundo país do mundo a emitir um selo. Alguns exemplos de numerais ordinais: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Multiplicativo, numeral que indica o aumento proporcional da quantidade. Por exemplo, a cadeia abriga 713 presos, o triplo de sua capacidade. É um duplo receber que é um duplo dar. Alguns exemplos, então, de numerais multiplicativos: dobro, duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, óctuplo, nônuplo, décuplo, duodécuplo, cêntuplo. Fracionário, numeral que indica a diminuição proporcional da quantidade. Por exemplo, Buenos Aires é o centro de uma zona metropolitana onde vive 1/3 dos argentinos. Alguns exemplos, então, de numerais fracionários: meio, metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11avos, 12avos, 13avos. Temos também os coletivos, que indicam o número exato dos componentes de um conjunto. Por exemplo, a FUNAI registra a existência de 206 povos indígenas, alguns com apenas uma dúzia de indivíduos. Dúzia, equivalendo a 12. Grossa, conjunto de 12 dúzias, bimestre, período de 2 meses, centena, agrupamento de 100 coisas, centenário, período de 100 anos, dezena, agrupamento de 10 coisas, lustro, período de 5 anos, quina, série de 5 números, semestre, período de 6 meses, trinca, agrupamento de 3 coisas. Mas agora nós vamos na página 213 e depois na página 272 da gramática de Faraco e Moura, e em seguida vamos ver as páginas 192, 193 e 194 da gramática de Cunha e Sintra. Na página 213, então, da gramática de Faraco e Moura, quando os autores explicam sobre os substantivos coletivos, como nós já vimos um pouco sobre isso quando a gente teve aquela aula sobre os substantivos, né? Então, na página 213, nós temos o seguinte, abre aspas: ainda há os coletivos que expressam o número exato de alguns seres. 2 pontos. Dúzia, centena, par, etc. Esses coletivos não se confundem com os numerais porque exigem a presença da preposição de. Compare: 12 bananas, 12, numeral. 1 dúzia de bananas, dúzia, coletivo. Essa distinção será tratada de maneira mais aprofundada no capítulo destinado aos estudos dos numerais. Então, aqui na página 213, os autores vão explicar que quando os coletivos eles indicam um número exato, como dúzia, centena, eles não se confundem com os numerais, porque exige a preposição de. Então, 12 bananas não exige a preposição de, porém, 1 dúzia de bananas exige a preposição de. Mas agora nós vamos na página 272 da mesma gramática. Eles vão mostrar a classificação dos numerais. Eles vão apresentar cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário. Em seguida, eles colocam o seguinte, abre aspas: além desses, há ainda os numerais coletivos, que designam conjunto de seres ou coisas, indicando o número exato dos componentes desse conjunto.
Aí eles vão apresentar aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo é: a FUNAI registra a existência de 206 povos indígenas, alguns com apenas uma dúzia de indivíduos. Dúzia, aí eles colocam dúzia, 12. O segundo exemplo: cada par de cromossomos é composto por 4 cromátides. E aí eles explicam par, 2 coisas que normalmente se encontram juntas. Então, na página 213 dessa gramática, eles vão dizer para a gente, no momento que eles falam sobre os substantivos coletivos, que há ainda os coletivos que expressam números exatos e esses coletivos, não é mesmo? Não se confundem com os numerais, porque exige a preposição de. E aí eles colocaram aqui como exemplo dúzia, centena e par, porém na página 272 eles apresentam exemplos com as palavras dúzia e par na parte em que eles falam sobre os numerais coletivos. Já na gramática de Cunha e Sintra, então na página 192 eles começam a falar sobre os substantivos coletivos, eles vão apresentar aqui alcateia, alguns exemplos, né? Alcateia, constelação. Muitos desses exemplos vocês já viram, eu coloquei para vocês na aula sobre substantivo. Na página 194, eles colocam uma observação. Nessa observação, eles redirecionam a gente lá para a parte que eles falam sobre numerais. E eles, como eu disse para vocês na aula sobre substantivo também, eles fazem esse redirecionamento ao que eles vão chamar de numerais coletivos, e eles vão colocar o seguinte, abre aspas: excluímos dessa lista os numerais coletivos como novena, década, dúzia, etc., que designam um número de seres absolutamente exato. Leia-se a propósito o que dissemos na página 384. Então, aqui, eles vão apresentar para a gente uma lista consideravelmente grande de substantivos coletivos, e eles explicam que eles vão excluir dessa lista os numerais coletivos que vão designar um número de seres absolutamente exato. Seguindo aqui, nós temos também o numeral substantivo, que é aquele que funciona como substantivo, enquanto o numeral adjetivo acompanha o substantivo, como se fosse um adjetivo. Como exemplo de numeral substantivo, nós temos 5 e 5 são 10, e como exemplo de numeral adjetivo, nós temos o exame irá começar às 14 horas e terá duração de 5 horas. Flexão. Os cardinais são, em geral, invariáveis, porém, 1, 2 e as centenas a partir de 200 variam em gênero, como 1, 2, 200, etc. Os ordinais variam em gênero e número, primeira, primeiras, primeiro, primeiros. Os multiplicativos são invariáveis na função de substantivo e variam em gênero e número quando funcionam como adjetivo. Então, por exemplo, a energia para a tração ferroviária custa aqui mais do que o dobro que nos Estados Unidos e no Canadá. E o segundo exemplo, os ladrões entraram quando não havia ninguém na portaria. Arrombaram facilmente a chave quádrupla da porta. Os fracionários concordam com os cardinais que os antecedem. Por exemplo, o governo precisava de 3/5 dos votos, 308 favoráveis do total de 513 deputados. Os coletivos variam em número, como década e décadas. Um numeral ou um artigo? Agora a gente vai na página 278 da gramática de Faraco e Moura. Os autores vão apresentar para a gente uma maneira que vai facilitar o reconhecimento do numeral e do artigo. Eles dizem o seguinte, abre aspas: quando essa identificação se torna necessária, podemos recorrer a um artifício, acrescentar as palavras só e único depois do Se esse acréscimo for possível, a palavra será numeral. E aí eles vão dar alguns exemplos aqui para a gente. O primeiro exemplo é, abre aspas, o telefone do escritório e do banco são idênticos, com exceção de um algarismo.
Então, você pode falar um só ou um único algarismo. Como é possível falar um único algarismo, significa que esse 1 do exemplo é um numeral. O segundo exemplo, impossível esquecer um passeio de trem no meio da Cordilheira dos Andes. Este 1 é um artigo indefinido.